Então o poder que a gente vê, ela não está necessariamente embutida, hã, dentro da lógica de onde ela nasce, né, Uhum, desse, vou colocar entre aspas, eu acredito que seja história de Adão e Eva, né, mas vamos colocar aí uhum, como o mundo acadêmico quer, no mito de Adão e Eva, né, mas que foi uma forçação de binarismos e de binários, né, de polos opostos, que fez com que tudo isso que o homem e a mulher vivem sejam presumidos como jogo de forças, jogo de poder, uhum. né. Então a gente tem que basear, e agora vem aqui um raciocínio, tá, ô Rafael, eu sei que você está com vontade de falar, mas um Não, não, minutinho pode só. falar, eu tô só aham. O o a grande narrativa, né, a meta-narrativa de criação do homem, por exemplo, não vou falar nem de coisas como a criação do universo ou do pecado, coisas assim, mas da criação do homem, a grande narrativa da criação do homem, ela não permite que se pense em supremacia de um sobre o outro. Uhum, Isto é uma construção cultural. A mesma cultura que o pós-modernismo está querendo desconstruir é aquilo que já vem para a gente pronto como uhum, cristão, né? exatamente. Ela não é uma desconstrução, ela não algo fictício, né? Ela não é algo fictício, algo que foi imposto. Não, ela é uma construção do próprio Deus, né? Tirando o Deus da parada, aí sim nós podemos começar a pensar no conceito de cultura que vai estar sempre à baila quando nós vamos estudar o pós-modernismo, ou a Uhum, modernidade líquida, uhum, tá? Aqui eu estou trazendo, eu não sei se eu fui claro, sim. tá? Porque depois de 8 aulas no dia para crianças de sexto a nono ano, a gente perde um pouco o foco. Uhum. Mas vocês têm alguma questão para fazer sobre isso daí, que eu saiba responder, obviamente, Nossa, do que eu o li? que o que, quando a gente fala sobre o pós-modernismo, aí vem toda aquele background, né, histórico. A gente tenta entender, por exemplo, obviamente houve, um racismo estrutural nos Estados Unidos muito recentemente, vamos supor, há Uhum, 300 anos atrás, 300, 200 anos atrás, esse foi o racismo estrutural, que começou há 300 anos atrás e perdurou. Ainda existe resquícios disso e que hoje ele é importado, para o resto do mundo. E quando a gente coloca essa situação, de sempre, como tu falou, aquele o negro contra o branco, o hétero contra o gay, a mulher contra o homem. Dentro disso se forma uma cultura, um campo de guerra, um campo de guerra, e isso se torna cultura, isso se torna, é normal, homem contra mulher. Tanto quando a gente hoje se confunde muito direitos, paridade salarial, que eles contam o homem ganha mais que a mulher. Mentira, né, o homem ganha mais que a mulher, aquela velha narrativa. E quando a gente, as pessoas acreditam que, essa paridade de direitos, mulher entre homem e mulher, simbolizado, o feminismo é um direito, vamos supor, eles colocam isso Uhum, como um direito. Mas quando a gente vai entender de onde vem tudo isso, a gente consegue perceber que é um plano de poder. Essa divisão é simplesmente um plano de poder. Assim, é o que eu percebi desde quando eu comecei a me aprofundar nisso, e eu achava que não era necessário estudar o pós-modernismo para entender a propaganda. Mas isso é a espinha dorsal do que a gente vê hoje dessa desconstrução. Eu falei: "Putz, agora eu vou ter que estudar isso". Entendeu a minha entendi. questão? Sim, sim. É porque na verdade toda virada de paradigma Uhum, é colocada no pós-modernismo. O que que nós tínhamos na modernidade? Ali, até 1945, né. Depois você vai ter ali
uma pós-modernidade. Bauman gosta muito de modernidade líquida, tem outros que usam modernidade avançada, né? Uhum. Mas o que eu li foi Bauman e autores ali que babava ovo para ele, tá? Sim. Mas todas essas coisas elas vão ser construídas a partir do pós-moderno, a partir da falência da modernidade. O que pregava, o que queria a modernidade, por exemplo, para a humanidade? Deixa eu sentar um pouquinho melhor aqui. O que queria? Para quem está chegando agora, tá, isso daqui não é minha casa. Tá, isso daqui é um fundo só. Mas o que a pós-modernidade ela queria? Ela queria a solidez. A modernidade ela queria a solidez. Pós-modernidade não. Modernidade queria a solidez. As pessoas casavam-se, casamentos longos. Quem tinha emprego longo. Meu pai se aposentou com uma carteira assinada. Uma carteira assinada. Ou seja, era tudo muito. Ele conseguiu comprar a casa própria dele, né? Ele conseguiu o carro dele, os móveis dele. Então era tudo. Era viver tendo certezas. Basicamente. Com o fim da Segunda Guerra, começa um Estado ali, e Rafael e Nel, vocês estudaram isso na escola, faculdade principalmente. Ali, a partir de 45, começa um estado de coisas que não tem precedente. Por quê? Porque vai abrir para a humanidade uma nova forma de pensar. E onde está inserida essa nova forma de pensar? Né? A partir de 45 você tem as independências dos países africanos de língua portuguesa. Ou seja, você tem dominados expulsando dominadores. Realmente, houve questões de poder? Houve. As minhas pesquisas são 15 anos pesquisando, eu posso dizer para você que nesse caso houve questões de poder. Né? Mas onde que vinham esses questionamentos? Agora que veio o grande susto. Você pega, por exemplo, Frantz Fanon lá, teórico sobre igualdade racial, lá da década de 60, você pega Frantz Fanon, você pega Stuart Hall, você pega Homi Bhabha, né? O Fanon, por exemplo, a ideia de liberdade veio da onde? Das cátedras francesas. Ou seja, homem branco, hétero, cis, opressor, ensinando a respeito de liberdade. Tá? Olha para você ver. Que ironia, não, Nel? Que ironia, né? Ensinando a respeito de liberdade. E daí eu me pergunto o seguinte, uma pergunta que eu faço para vocês aqui. Se vai ter uma parcela da sociedade, por exemplo, o orientador de Simone de Beauvoir era homem. E ensinou a respeito da mulher. De onde vem, então, essa ideia? Vamos tentar fazer essa ideia de poder em outras palavras, assim, tá? Então, eu estou passando um pouco para vocês a bola aí, para vocês verem onda de poder de onde? Nel, e aí, o que você imagina disso? Eu andei estudando um pouco sobre Bauman e eu vou falar a partir dele. Judeu, polonês, nasceu aí no início do século passado, 1925, 1900 alguma coisa assim, e acabou indo para a Rússia, acabou se vendo ali, estudando essas questões do marxismo, e aí traz para si a ideia de que, poxa, imagina um judeu raciocinando como marxista. Então, começa a fazer as análises em época de guerra, primeiro pós-guerra, para depois passar para uma segunda guerra,
daquelas questões sociais. E ali o poder, ele se fazia muito presente, porque teve uma disputa muito grande de poder. E aí, nesses estudos, ele vai se aprofundando e se torna professor de sociologia. Imagina, ele vai falar sobre sociedade. Então, toda a questão de poder, das manifestações, elas têm um background muito grande, muito, muito especial. E elas não surgem do nada. Elas não surgem do nada. Agora, questiona-se a realidade em que ele vivia, se realmente era propensa àquilo que ele passou a acreditar e passou a dizer. Como você falou, o orientador da Simone era homem, né? Então, por que a pessoa traz isso? Qual que é a referência? Existia algum tipo de alteração social que levava a isso? Ou será que as pessoas talvez não entendiam os conceitos? Porque imagina, eu disse que ele era judeu porque talvez ele não conhecesse o conceito real do judaísmo. Ah, não é porque é filho de judeu que conhece o que a Bíblia traz, né? De maneira profunda. Então imagina uma pessoa de, de essência judaica defendendo o marxismo. Isso se torna algo assim até controverso, porque são todas as questões, se a gente vai falar da modernidade líquida aí, da liquidez do ser humano, que pode ser feita, a gente vai chegar nisso na sequência, se falarmos de liquidez, não é o que a Bíblia ensina, por exemplo. A Bíblia ensina solidez, é exatamente aquilo. A sociedade moderna, ela era sólida. A Bíblia ela ensina solidez, né? Matrimônio entre um homem e uma mulher, sem adultério, para que não tenha aí situações problemáticas, sejam financeiras, de saúde ou qualquer emocionais. Então, a Bíblia é sólida, Deus é sólido, ele é imutável. Aí a gente entra numa situação que diz o oposto. Não, peraí, o que é sólido de repente, é opressão? Porque é sólido? Por isso que olham para nós homens e falam: não, você é branco, hétero, rico, eu sou professor. Não vão rir, né? Sou professor. Então, homem, branco, hétero, rico, né? Você tem um espaço privilegiado de fala. Não, não tem um espaço privilegiado de fala. Não mesmo. Porque se eu tiro um dos elementos que me fazem ser desses 4 elementos, se eu tiro rico, por exemplo, a minha voz muda na sociedade, tá? E onde que estava, assim, o que o Neumar falou aqui colocou bem a peso mesmo as questões, porque vamos imaginar a verdade como sendo essa garrafa aqui. Se vocês não acharem demais, tá? Eu acho que esse negócio aqui tá me enchendo muito o saco. Eu tô aqui no ateliê da minha mulher. Isso daqui é a verdade. Isso é verdade. Se eu quiser ter a verdade para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adaptar à verdade. Eu tenho que entender que esse vidro é azul ou verde aqui, para mim tá parecendo verde, para você tá parecendo azul, né? Mas eu tenho esse vidro verde, capaz de conter 2 litros de água, com uma tampinha que precisa ser rosqueada, porque vai entrar bicho aqui dentro, que vai me fazer mal. Com a pós-modernidade, eu olho para isso daqui e falo: não, isso daqui não é uma garrafa de água, ela é o que ele quiser ser, o uso que eu faço dela. Você pode colocar um vaso de planta aqui, sem problema nenhum. Só que você tirou uma utilidade dela para você. Né? Então, essa ideia como eu poderia dizer, de verdade conformativa é a maior balela que já existiu. Porque quando eu falo que a verdade, ela pode ser adaptada ao meu gosto, eu estou perdendo 2 coisas.
a verdade e o meu gosto. Isso daqui nunca vai deixar de ser uma garrafinha d'água. Nunca. Você pode dar o uso que você quiser. Você pode cortar ela em vários pedaços. Pode fazer daqui uma plantinha, um vasinho de planta. Só que ela continua sendo, o seu uso original, continua sendo um- uma garrafa d'água. E é aí que o pessoal progressista, não é, de viés marxista, não entende que todas as coisas que foram chegando até nós, todas elas tiveram um propósito para chegar assim para a gente. E a verdade é uma delas. Né? Tira o arcabouço da grande verdade e você sobra o quê para a humanidade? Líquido, como fala Bauman. Fácil de mapear, Luiz, né? Oi. perdão. Luiz Rafael, posso só fazer um comentário aqui, que talvez as pessoas, nós estamos falando de modernidade líquida, e talvez quem nos assiste ou nos ouve, talvez não saiba exatamente o que é esse conceito que Bauman traz. Se vocês me permitem, eu vou falar de uma maneira bem sucinta e bem superficial, mas bem tranquila, o que Por isso favor. seria. Modernidade líquida nada mais é do que você não ter nada que não deva ser adaptável. Então, por exemplo, a nação, o Estado, a família, ela se adapta àquilo que você bem entender, ou ela tem que seguir a forma como tem que ser. Então, não existe um amor que ele tenha que ser entre, por exemplo, homem e mulher, ele pode ser com qualquer outra coisa. Um Estado ele não precisa ter aquela conformação do Estado, ele pode se adequar a qualquer outro tipo, ele pode atender a qualquer necessidade. Isso depende de quem deseja que ele seja o que ele quer ser. Por isso que o Luiz até mencionou que a garrafa ela pode servir para várias coisas. Então, Bauman, ele tem esse pensamento de modernidade líquida, que as coisas elas não precisam ser sólidas, elas podem ser como a água, se moldando, né, conforme a história. Eu lembro até de um livro do Anderson Silva, daquele lutador brasileiro, cara, espetáculo, não sei quem gosta de MMA, e ele, se não me falha a memória, escreveu um livro chamado Como Água. Por quê? É a adaptação da luta diante, não só da luta, né, mas da vida diante daquilo que nos ataca, diante do nosso oponente. A vida pode ser o nosso oponente, então, como água, a gente se adapta a ela. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, não existe nada sólido, tudo pode ser mudável, isso a depender da situação. Então, não tem uma regra específica, é mais ou menos isso de maneira ultra superficial e pouco aprofundada, até só para vocês entenderem aí mais ou menos a ideia. Então, por que essa necessidade de desconstruir algo que sempre funcionou bem? Porque, vamos supor, vamos colocar a Revolução Keynesiana de Alfred Kinsey lá nos Estados Unidos. Coincidentemente, eu estou sendo sarcástico para quem não estiver assistindo a gente, coincidentemente Kinsey lançou a proposta de uma revolução sexual de acordo com os livros dele, que é Comportamento Sexual Masculino em 1948, Comportamento Sexual Feminino em 1953. Segundo Kinsey, ele disse que toda mulher, a americana média, a dona de casa que cuidava dos filhos, ela era uma prostituta e ela traía seu marido enquanto ele estava lá na guerra. E todo marido que foi à guerra defender o seu país, que foi defender o futuro dos seus filhos, segundo Kinsey, ele era um pervertido que também aceitava ter relações sexuais com crianças, com prostitutas e com todo o nível que você possa imaginar de aberrações. Quando é colocado isso para a sociedade, desencadeou desde o início de aborto, sabe, o percentual de aborto e coincidentemente também foi criado o Parenthood ali naquela época com Margaret Sanger, a Uhum. feminista, aquela que defende as minorias e o direito das mulheres, foi justamente a que criou a clínica, o Parenthood, que a intenção era abortar latinos e
afro-americanos. E ela hoje é considerada um símbolo feminista. E quando eles abriram a porta, a caixa de Pandora para isso, foi doenças venéreas e tantas outras tragédias. O que a gente pode perceber é que essa liquidez proposta, ela nada mais ela traz do que consequências ruins para a sociedade. O que no passado, a escritora que é a Judy Reisman, ela é uma psicóloga que desmascarou toda essa revolução sexual, ela dizia o seguinte: o que no passado eram americanos que prezavam, por exemplo, em se casar castos, assim como, J.D. Unwin falou lá em 1934, toda essa estrutura que evitava doenças, abortos, abuso sexual infantil, porque as mães ou os pais eram pais solteiros, tudo isso evitou muitas tragédias familiares. O que a gente pode definir é que essa revolução em prol da, a gente mencionou num episódio passado, justiça social, direito de todos, ela simplesmente, Rafael, posso considerar ela como algo puramente negativo que vem destruindo cada vez mais a sociedade e mesmo assim ganhando espaço em um lugar onde não era para ganhar, que é principalmente a igreja, é onde defende a tradição e o Deus que a gente conhece de acordo com a Bíblia. Por isso que para mim, eu estou rindo, mas é é como se é de assustado por isso estar inserido dentro da igreja e ser defendido pelo esse academicismo, como a gente mencionou no grupo, Uhum. por pastores ou padres, o que seja. Bom, não sei se vocês me entenderam. Sim, sim. Ah, eu acho que não está funcionando, É, Luiz, o seu áudio. sim, perfeitamente. É o que eu tiro aqui. É, é isso daí mesmo, né? Você tem a solapação dos dois principais, como eu posso dizer, pilares da sociedade ocidental, que é a cultura ah, judaico-cristã, que são os dois pilares, que é a religião do livro. Por isso que a gente vai ter na fala desses pós-modernos o questionamento não pela o questionamento pelas verdades enunciadas pelo livro. Então eles vão ter o horror. Tanto é que Roland Barthes ele mata o escritor, mata o autor. Ele fala que o autor morreu, que é um reflexo de Nietzsche quando ele mata Deus. Uhum, uhum, Uhum. Porque o que impõe os limites à humanidade, e não é o limite de progresso da humanidade, não, em hipótese alguma. Não é o progresso de limite da humanidade. É o progresso moral da humanidade. O cristianismo, antes de 45, ele nunca perseguiu gays e os matou na rua. Nunca. Acha para mim um relato histórico ou uma notícia ou uma notícia qualquer de agressão e pedido de morte de homossexual, você não vai encontrar em lugar nenhum. Sabe onde você começa a encontrar a homofobia de verdade? Nos regimes totalitários de esquerda. Eu ia falar Rússia. uhum. Rússia, União Soviética. Rússia, União Soviética. Perfeito. Lá você começa a encontrar isso. No Ocidente cristão, com a moral judaico-cristã, isso nunca foi um problema. Nós chamamos de pecado, mas não matamos ninguém. Não. Uhum. Então tem alguma coisa que está ali no meio de tudo isso, né? Porque, pô, liberdade por liberdade, o cristianismo deu muito mais liberdade a todas as pessoas, em todo o mundo, em todas as épocas, Sim. né? Então tem algo por trás disso daí, que eu só vejo uma. A ação que é destruir a moral judaico-cristã para colocar outro tipo de moral, uma outra moral.
Eu sugiro a todos que estão, inclusive aos meus colegas aqui de bancada, né? Oh, gostei, putz, sempre quis falar isso, cara. Colegas de bancada. Aos meus colegas de bancada, aos demais que estão aí, o Flávio Conca acabou de chegar, né? O Museu Anti-Esquerdista está aí. Sugiro para vocês a leitura de um autor católico chamado Dom Cláudio de Sanarrua. Ele vai falar do, como eu posso dizer, dessa nova religião mundial, que é uma religião sem dogmas, sem moral, que a moral pode ser qualquer um. Não há uma moral objetiva, entendeu? Pô, cara, eu sou professor, eu não sou pai, né? Infelizmente eu não tive a graça de ser pai, mas eu sou professor há 20 anos. Meu amigo, sempre que eu chegava com meus alunos e falava para eles assim, ó, esse ano nós não vamos ter regra. Esse ano a regra é com vocês. Eles queriam morrer porque eles estavam ávidos por regra, de baixo para cima. E não a regra de uma moral que eles não sabiam conduzir. Tá entendendo? Uhum. Tô falando muita bobagem? Ih, desculpa, Não, viu, pessoal? não, perfeito, perfeito. Então, Continue. cara, é uma moral que vai de baixo para cima, velho. Uhum. Olha, você vai falar ainda ou eu posso Não, interromper? não, não. Desculpa, eu já sei que eu tô falando muito, viu? Não, ó, Uhum. eu também gosto de interromper as pessoas. Bom, quando a gente começa a perceber, ó, hoje se fala muito sobre a opressão, o sólido oprime o sólido do conceito que a gente está falando aqui, né? Vamos supor, a tradição, vamos colocar assim, a tradição oprime as minorias, vamos colocar assim. Quando, por exemplo, eu comento que, o Império Azteca, ele dizimou civilizações ao redor dele que eram minorias, a gente até, pode ler a história e compreender isso, não se pode mencionar, isso não se pode mencionar, mas quando você, vamos supor, diz que um regime totalitário destruiu outras minorias, como os judeus, aí isso não se pode comentar. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, tem um livro do Sivan Guggenheim, que eu até recomendo que vocês, leem, eu acho que no português ele está como, o Islã e Aristóteles, o nome do livro, Islã e Aristóteles, o original dele é Aristóteles no Monte São Michel. E aí ele conta como é que foi implantado, quem é que trouxe a escravidão de volta para a Europa. Foram os árabes que vieram da África, entendeu? Os árabes que vieram da África, que era o Islã que dominou aqui, principalmente a cidade onde eu vivo hoje, ela foi o centro disso. Córdoba foi o centro disso. Aí o que aconteceu? Eles trouxeram de volta a escravidão para a Europa, sendo que a Europa já tinha eliminado isso há muito tempo. E que cor eles eram? Eles eram negros. Mas não se pode mencionar isso, porque hoje dentro de tudo isso são narrativas. As narrativas de que deve se destruir isso, aí cola com aquilo que o Fórum Econômico Mundial, que quer fazer a revolução, transhumanística, né, é só ir lá no site deles e acessar, não estou falando nada de que não esteja escrito lá, que diz o seguinte: "Você não vai ter nada e você vai ser feliz". O que que as narrativas pensam? Ah, você não vai ter dor de cabeça para alugar uma casa, você vai ter sua renda básica universal. Vocês estão me ouvindo direito? Uhum, sim. Vocês vão ter a renda básica universal de vocês, mas a intenção vai muito além disso quando a gente percebe dentro das narrativas. Você não vai ter um conceito de família e vai ser feliz. Será mesmo? Porque daí entra o que Aldous Huxley escreveu no Admirável Mundo Novo, que as pessoas que viviam aquela distopia maravilhosa, aquela utopia, desculpa, bonita, onde todos eram felizes, o mundo tinha uma estrutura, eles necessitavam do quê? Do soma.
Soma era a droga deles. A Porque droguinha. eles não tinham Deus. Quando eles começavam a sentir o vazio, o aflito, eles iam o quê? Para o soma. E todas as pessoas do passado que acreditavam em Deus e que tinham uma vida tradicional segundo o passado, eles eram considerados o quê? Ultrapassados, selvagens, e é exatamente para onde a gente está caminhando. E as pessoas, eu já venho comentando isso já há mais de 5 anos atrás, desde 2014 eu venho comentando sobre essa ideia dessa revolução sexual, essa revolução das ideias e essa destruição da família, e as pessoas: "Não acredito". Eu vou postar um vídeo de uma profissional de psicologia falando sobre a gente não pode mais falar aquela palavra que não pode falar no YouTube, que é homens que gostam de criancinha. Não se pode mais falar aquela pelia. Agora a gente tem que falar pessoas que se atraem por menores. Entendeu a percepção? Entendeu a desconstrução? E pouco a pouco essa desconstrução ela vem baseada em uma suposta pseudofilosofia, quando na verdade são simplesmente um plano de poder. Usam as minorias, a mulher que sofre. Ninguém está falando que não existe, problemas, mas esses problemas não é grande parte da população. Eu não conheço, por exemplo, alguém um homem ou uma que tem uma esposa que bate no filho, muito pelo contrário, eu conheço muitos homens que se sacrificam por suas famílias, mas a Sim, intenção não, torna a exceção o a domínio regra. estatístico, né, a regra. Eles É, eu escrevem tenho, como eu tenho, eu tenho percebido isso também. É, uma coisa que me chama a atenção, no caso do Bauman, é que ele estudou o Antônio Gramsci. E o Gramsci, ele fala daquela revolução passiva, né? Silenciosa. E, engraçado, público-alvo, o público-alvo era, na ideia do Bauman, na ideia, era, né? Porque ele morreu, mas nas obras dele, os jovens. Por que os jovens? E do Gramsci, de repente, as crianças. Por quê? Porque é muito mais fácil você moldar a partir da base para conquistar isso aí que você disse, Rafael. Essa mudança, essa alteração de que, não, a minoria é oprimida, porque realmente, se pegarmos aí a maioria dos pais, eles trabalham, saem cedo, né? Hoje a mulher também trabalha, né? Existem alguns casos que não, que o pai trabalha, acorda, se sacrifica, a mãe também se sacrifica, e aí a gente vai começando a criar as vítimas da sociedade. Ou a vítima da sociedade é né, aquele que viveu na favela, na pobreza. Então a gente sempre encontra esse tipo de gente. Ou aquela mulher sofrida, você não pode falar, você é branco, é, macho, branco, hétero, cis, você não pode falar, você não tem, vai arrumar suas três em outro lugar. É mais ou menos isso. Então, onde que se ataca? Na juventude, né, nas crianças. E aí a gente vai chegando nisso aí, nessa demonstração de que, não, aquele grupo é realmente o ofendido. Por quê? Porque existem sim algumas características que são visíveis e que são reais. Se você falar, não, poxa vida, a situação da pessoa que tem menos condições financeiras e vive em um lugar bem ruim, poxa, isso é nítido, você está vendo que passa por certas privações. Mas isso não significa, de forma alguma, que aquele é o oprimido da sociedade. Que a opressão ela não tem muito a ver com o Estado, a condição. É muito complicado a gente adjetivar quando na realidade o que nós temos são fatos e decorrências históricas que independem de adjetivação. Então é mais ou menos isso. Aí você utiliza esse tipo de argumento para falar, não, Marx estava certo. Tá vendo? A gente tem que trazer para o social, é isso que você falou, né? Universalizar moeda, universalizar o estilo, você pode se livre para você fazer o que quiser, liberdade absoluta, e aí a gente chega na sociedade, como você sempre menciona do Unwin aí, né? Que chega nessa destruição total, né? Da sociedade, a sociedade está toda aí, esse livro aí, Sex and Culture, toda destruída, toda desmantelada, detonada, por quê? Porque
a gente vai cedendo. E as pessoas vão, não, é bonito isso, né? Ai, que legal. Ai, que bacana. É mais ou menos essa a ideia. E aí Bauman entra com o discurso dele e fala, não, realmente, tá vendo, ó? Olha como é que é aqui. Eu vim para o Brasil, olha como é que é o gueto aqui, tá todo detonado. Poxa vida, hein? Então ele parte Coincidentemente, com esse, né? coincidentemente, né, como ele distribuiu, coincidentemente ele aprofundou essas ideias dele lá no Reino Unido, lá em Leeds, lá na Inglaterra. E foi onde Marx também escreveu as suas obras, lá na Biblioteca de Manchester, coincidentemente. E coincidentemente também a gente não vê ninguém crucificando a rainha da Inglaterra como colonizadora, como opressora. Por que será? Né? Sempre tem uma razão por isso. Quando a gente estuda o livro Trajan Hope, do professor Carl Kingley, inclusive esse livro é proibido no Reino Unido, não sei porquê, ele demonstra bem como realmente funciona as narrativas e quem patrocina isso. A gente tem que ter a ideia, a gente tem que questionar. Por exemplo, toda vez quando eu vejo alguém falando, cristãos adventistas de esquerda, cristão adventista contra o capitalismo, eu, eu fico assim, absorto, eu não sei se é essa palavra de dizer assim, gente, tu não sabe que isso vem de Marx. Quem foi Marx? Marx, primeiramente, foi um satanista. Marx vivia às custas da mulher dele. Marx destruiu a família dele. Marx não era exemplo para ninguém. Marx só teve notoriedade, obviamente, com a ajuda do inimigo, do bem, e por causa de Engels. Engels, sim, tinha todo um background, intelectual, sabia, mas quem era Marx? Nem o próprio, as obras de Marx, elas não têm solução. Tá bom, a gente vai destruir, vai desconstruir a família, vai desconstruir a sociedade que a gente conhece hoje. O que, que a gente vai criar depois? Ninguém sabe. Quem que vai controlar o povo? Quem é o líder que vai dar conta de tudo isso? É por isso que houve o que houve na União Soviética. Ninguém Exatamente. sabia o que fazer. Tá bom, vamos matar todo mundo. Mas morreu muita gente. Mas muita gente que a gente perde a conta se for contar. Se vocês acham que lá no cara do bigodinho, lá na Alemanha, matou 6 milhões de judeus, infelizmente, vocês não têm ideia de quantos morreram lá nos gulags durante a Revolução por desculpas. Sabe? Você é um capitalista. Morre. Sabe? Elas vão para a Calcula-se que no KGB. Hã? calcula-se que no regime comunista mais de 110 milhões de assassinatos. Exatamente. E como é que eu posso trazer isso para dentro de uma religião? E se a gente onde é que Alexandra Kollontai disse? O sonho dela era fazer com que as mães trabalhassem e colocassem as crianças dentro de um local onde elas pudessem ser doutrinadas por quem? Pelo Estado. Olha o que a gente tem hoje. A feminista. É. Eu acho que está. Desculpa, gente. E acaba se tornando senso comum. Uhum. Os que estão assistindo aqui, o Flávio acabou de chegar, o Osmar, o Anderson, o Pod 7, Estudos, sejam bem-vindos aqui. Isso se forma o quê? Senso comum. Nós não conseguimos, meus amigos de bancada e demais telespectadores, né? Nós não conseguimos desconstruir, vamos dizer assim, né? A contra-argumentar contra o senso comum. Já percebeu? Sim. Uhum. A gente se sente até culpado às vezes. A gente se sente culpado porque assim o senso comum ele é real, ele primeiro, né? Ele se baseia na observação rasa e ingênua de uma situação, não é? Rasa e ingênua de uma situação. Eu tô vendo, por exemplo, aqui o Nemoel de amarelo. Então eu vou falar, amarelo é porque ele está querendo dinheiro. Não, amarelo é porque a única camisa que tinha passada no meu armário era amarelo. Não Exatamente. é isso.
Não tem outra coisa, né? E você Mas a gente, acertou. porque eu também. Tá, tô assim, viu? Ué, eh, acaba fazendo uma observação muito rasa da situação, Uhum. muito rasa, né? É aquilo que está diante dos meus olhos, e que eu posso ver sem me comprometer com uma profundidade de raciocínio maior. E quando você tira a pessoa e fala para ela: "Olha, vamos ver aqui o racismo, vamos sair dessa linguística, desse vocabulário pré-definido a respeito do racismo", por exemplo. Não estou dizendo que ele não existe, ele existe, né? Mas vamos sair, né, para uma discussão um pouco maior e ver, por exemplo, que a escravidão, né, a palavra slave, o que que significa? Eslavo. Escravo, não é? Uhum. Que foram os primeiros escravos, loiros de olho azul. Sim. Veja que aqui eu não estou passando agora pela. Eu tô dando um passinho a mais na etimologia. Olha quanto conhecimento acrescentou na gente. Um passo a mais. O que que acontece com esses progressistas que a gente vê falando aí? Eles são muito generalistas, muito genéricos, usam de um senso comum que, se você for tentar rebater, você é tido como, né, todas as coisas de ruim, Fundamentalista ou qualquer conservador fundamentalista, aí? conservador, não sei o que tem. Você é taxado, mas não, o que eu fiz foi simplesmente navegar por mares, mergulhar em mares profundos, onde você está sentado brincando de fazer castelinho. Uhum. Vamos analisar, por exemplo, não é, questões dentro do vocabulário, né? Dentro do vocabulário. Vejam quantas palavras nos foram proibidas de dizer nos últimos tempos. Agora Denegrir. inventaram ainda denegrir, por exemplo. Mas Denegrir. eu falo denegrir todo o tempo, só para afrontar eles. Eu também, eu falo só para afrontar, porque denegrir significa denegação, que é tornar Sim. negativo. Eu posso tornar negativo um branco e um negro, Uhum. tá entendendo? Não tem essa. Não é tornar negro, Sim. tá? Porque até mesmo porque a palavra denegrir não tem contrário. Uhum. O de ali não é contra, não é transformar alguma coisa, né? Denegrir, denegação, tornar negativo. Vamos criar o debranquir. Debranquir, por que não? Entendeu? Até no ponto de vista vocabulário, isso daí está cheio de peso dessa modernidade líquida, que não consegue acertar nem nas questões vocabulárias mais básicas. Exato. Já ouviram falar, né, do pronome neutro? Aham. É isso daí. Eles estão querendo mudar uma coisa que já está prefixada, que não Sim. há problema nenhum em usar é, é, palavras, usar ele, ela, todo, todas, que não vai estar prejudicando a imagem de ninguém. Mas não, agora é todes. Agora é elux. Mas elux Elux. não significa, elo, Ah, caramba. elus. Não significa nada. Isso daí é um contorno vocabulário, né, para tentar destruir a realidade. Um professor muito antigo, ele disse o seguinte: destrua a realidade como você a vê hoje e você não tem mais nada. Sim. Isso também, isso é adotado principalmente por governos e por agências internacionais. Por isso que eu Sim. sempre menciono, eu sempre toco nessa tecla, assim, ah, o globalismo, né, quando fala, não é globalização, globalismo. O globalismo, ele é realmente, como se diz, prejudicial em todos os conceitos, porque ele tira a identidade, até porque o que que a Unesco e a ONU pregam lá
nas técnicas pedagógicas dela, que não tem nada de técnica, é puramente manipulação de massa mesmo. Muitos autores, como Pascoal Bernardin falou isso nos anos 90, outros falaram isso em 1975. É esse livro aqui. Eu, inclusive, recomendo aqui para vocês. Aqui. Snapping. Eles realmente desvendam que essas técnicas que é de idiotização puramente da sociedade, elas são aplicadas por governos. Quer dizer, tudo é pré-fabricado e é colocado à disposição da sociedade sem um pingo de questionamento. Você não pode questionar. Quando eu digo, como é que se fala? Ó, o ponto polêmico é homossexualidade, é uma desordem mental ou não? Ah, foi tirado da OMS porque não faz parte. Então, se homossexualidade não é mais, não é desordem mental, não é doença mental, então o que que é transexualidade? Como uma pessoa se diz que nasceu no corpo equivocado, é algo normal? Na sua percepção de mundo, você vai acreditar no que os seus olhos estão vendo ou o que estão dizendo para você? Entendeu? O que eu quero dizer com isso é que estão normalizando, já está normalizado, no caso, já está normalizado. Nós, assim, a gente que fala, não somos só a gente aqui, mas tem tantas outras pessoas que questionam isso. Nós somos o resquício do bom senso, porque os meus olhos estão vendo uma coisa, no entanto, a ideia desconstrutiva da sociedade, justamente porque me diz uma coisa boa que o progressismo e essas ideias ativistas, porque isso é a evolução do pós-modernismo atualmente, me diz alguma coisa boa que isso trouxe para a sociedade, a não ser aumentar a ansiedade dos jovens, aumentar os problemas dentro das famílias. Me diz uma coisa boa. Não existe nada de bom nisso. E isso está sendo pregado, defendido na Suprema Corte, a Agenda 2030 da ONU. É complicado, né? A gente fica vendo aí todas essas alterações sociais que são colocadas de uma maneira bem obscura. E veja, acho que os amigos vão concordar comigo, as pessoas acham, não, o que você está falando é teoria da conspiração. Teoria? Eu não sou conspiracionista, né? Aham. Mas eu preciso ser lógico com a realidade na qual eu vivo. Esses dias saiu um estudo de Harvard, numa revista de epidemiologia na Europa, e falando que a tal da hidroxicloroquina Não pode falar isso. comprovada, não pode falar, né? Ela funciona, Sim. né? E aí o que acontece? Imagina a sociedade que falou o tempo inteiro contra, porque não, vem toda aquela despejando aquele volume de coisas, o que é obrigado a você fazer que você não é obrigado a ouvir. Mesma coisa de urna eletrônica. Ela é segura? É, mas é inviolável? Então, é complicado. A lógica das pessoas, a lógica ela fica pautada por aquilo que o que é ditado. Então, o poder de raciocínio, ele começa a deixar de existir. É por isso que, às vezes, as pessoas criticam o Olavo de Carvalho. Nunca leram o Olavo de Carvalho e ficam criticando o Olavo. Mas, assim, uma coisa que é interessante que se aprende com ele é pensar. Pô, sai um pouco da toca e vai ver como é que é o mundo lá fora, vê se o céu é azul, se tá com nuvem, peraí, se tem nuvem, será que vai chover? Começa a raciocinar nas coisas básicas. É tão fácil, no fim das contas você começa a suspeitar. Peraí, não vou falar que não é, mas também não posso ser obrigado a acreditar, né? Então acho que começa a ter essa perspectiva, isso traz, né? Até para você compreender o pós-modernismo, saber se defender, se questione, né? Se questione, fala, poxa, isso aí é correto? Uma vez eu aprendi uma lição com um senhor que ele era pedreiro, ok? Era um senhor super simples, ele era quietinho, frequentava a mesma igreja que eu, era um senhor super quietinho, ele sentava no fundo, nunca falou nada. Aí um belo dia, ele, em um estudo que nós estávamos fazendo, ele disse assim, pois é,
é importante que nós façamos uma autoanálise diariamente. Uma autoanálise. E eu acrescento, olha, uma pessoa, um pedreiro que não teve formação nenhuma, e ele falando de fazermos uma autoanálise, olhar para aquilo que nós somos, para ver se nós estamos errando, o que nós acertamos, o que nós erramos no dia. E eu senti de uma sabedoria assim tão grande, e aí eu acrescento, precisamos fazer sempre uma autoanálise, uma autocrítica e alimentar o nosso senso crítico, não a crítica, porque a crítica, ela nem sempre é útil, mas o nosso senso crítico, ele precisa ser alimentado, fortalecido diariamente. Por quê? A chance de sermos enganados com qualquer coisa que nos falam acaba se tornando aí muito menor. Sim. Só para dar um ponto aqui rapidinho, o nosso assunto hoje é sobre Bauman, Zygmunt Bauman, a liquidez, principalmente que a gente se aprofunda bastante sobre o que realmente é o pós-modernismo, de onde vêm essas ideias, movimentos LGBTQZ, ah, Black Lives Matter, feminismo e tantas outras ideias também, como climate change ou mudanças climáticas. O que mais? Me recorde aí dessas narrativas que as pessoas hoje empregam, dizendo que nós, seres humanos, homens brancos, héteros, eu não sou branco, hein? E tantos outros são responsáveis pela destruição de tudo isso, mas quando na verdade a gente não, e tudo isso não passa de uma propaganda mesmo para desconstruir. E a gente sabe que faz tempo que eles estão fundamentando essa ideia, mais de um século, ou quem sabe muito mais que isso, porque nada acontece por acaso e necessita de um prazo para que isso aconteça. Eu sempre falo, eu acho que a gente comentou isso enquanto nas nossas conversas de grupo, foi quando Aldous Huxley escreveu lá O Admirável Mundo Novo, que escreveu toda aquela utopia de um mundo completamente controlado, e ele reescreveu, quer dizer, ele fez como se fosse o retorno do livro, Ao que é Admirável o Novo admi Mundo. o Retorno ao retorno. Admirável Novo Mundo. Sim, exatamente. Ele disse como se ele não soubesse, né, porque ele fazia parte lá da patotinha lá das agências de inteligência. Ele não sabia que isso já estava acontecendo já nos anos 60. Imagina hoje isso 70 anos depois? 60 anos depois? O que está se passando hoje na cabeça da próxima geração? Qual o nosso papel referente a isso? Por que a gente tem que conhecer o passado, igual como aí o aluno dele, o George Orwell. Se a gente não pode saber o passado, a gente tem uma sentença que eu esqueci de falar agora, mas assim, a gente precisa conhecer a história passada para prevenir o erro no futuro e para também não se permitir deixar controlar. Se a gente não souber disso, como é que a gente vai se precaver de tudo isso? E é por isso que a gente tá com essa ideia desse projeto, pra direto ao óbvio, é o óbvio que você está vendo. Exato. Posso fazer uma consideração bem breve? Com Muito, certeza. muito, muito breve. É muito interessante que, se nós estudarmos, eu não sei quantas pessoas têm o costume de estudar provérbios. Uma vez eu li um livro chamado, eu não lembro o autor, Salomão, o homem mais rico que já existiu, e uma coisa, ele ensina ali, Salomão, diligência, prudência, e eu comecei a estudar o livro de provérbios de uma maneira diária, então todo dia eu estudo um capítulo, todo dia mesmo. Então, e o que uma conclusão que eu cheguei, e sempre menciono isso, Salomão nos ensina a termos a astúcia da serpente. Ele não fala assim, não, você tem que ser agressivo como a serpente, atacar, não, astúcia. Saber o momento certo de agir, estar preparado o tempo inteiro, porque a serpente, se você for ver, ela não é um animal super forte. Não é. Talvez uma jiboia seja, uma sucuri, mas uma serpente venenosa, se você pegar um cajado e arremeter ali contra a cabeça dela, você pode matá-la. Fácil, fácil. O ser humano consegue matá-la. Mas a serpente, ela é astuta. É o mais astuto de todos os animais. Na caça, ele fica na espreita, ele tem o seu veneno, ele tem a sua capacidade letal, que é maior do que muitos animais gigantescos.
Inclusive, dependendo do tipo de serpente, pode matar um elefante, Sim. certo? Mas ela é frágil. Mas ela, com astúcia, ela consegue derrotar um inimigo maior e consegue resolver questões. O mesmo se aplica na nossa vida hoje. Nós estamos vivendo aí, em termos de modernidade, quando Marx falava lá no Manifesto Comunista em Engels, lá, qual que era a questão? A mulher burguesa só serve para procriar. Só para isso, né? Então, é como se fosse mulher objeto. Então, traz essa ideia aqui, mulher objeto. Não, peraí. Então, não é bem assim, a mulher tem que ser, ela tem que ser superior, igual ao homem, aí começa a criar essas questões, porque ele falou lá atrás, porque se não tivesse falado, ok, como nós falamos na ideia judaico-cristã. E aí? E aí? Nós vamos ficar ouvindo de maneira, poxa, mas por que ele disse isso? Da onde que surge? Por que vem essa ideia de Bauman? Ele estudou Marx, mesmo ele se separando um pouco da ideia nativa do marxismo, né? Mas ele nunca deixou de ser marxista, né? Ele nunca foi também antimarxista. Então ele sabia o que ele estava falando, né? Então acho que é mais ou menos por aí. De novo, Luiz, tá mudo. Tá mudo. Agora tá me ouvindo. Sim. Cara, eu não sei onde eu colocar esse negocinho aqui, ó. Me causa trauma. Nós precisamos, como o Neumuel falou, num outro momento, nós precisamos ter pensamento crítico. Mas tirar de onde o pensamento crítico? Uhum. O pensamento crítico vai estar muito associado aos óculos que eu uso para enxergar a realidade. Exatamente. O marxismo dá para a gente, o progressismo dá para a gente um óculos embaçado. Ou um óculos que só foque naquilo que eles consideram como verdade. Entendeu? Naquilo que eles consideram como verdade. Quando a gente usa o óculos correto para nossa ação crítica, a gente passa a ver, por exemplo, que as mesmas pessoas que trouxeram essa disputa entre homem e mulher, branco e negro, participam da mesma patota, justamente para criar tensão dialética. Concordam? Participam da mesma patota. O grupinho A, que prega a respeito da submissão da mulher, por exemplo, é amigo do grupinho B que quer que a mulher seja livre. Mas o grupinho B não tem necessidade de existência se o grupinho A não existe. Então, é uma retroalimentação, né? Eu te alimento porque você me alimenta, eu te alimento porque você me alimenta, e a gente vai trocando assim alimentações, e eu vou te fortalecendo e você me fortalece, mas é tudo a mesma patota. Como Isso era no daí, passado, né? O como PSB e o PT. é o caso clássico, Exatamente. né? O caso clássico. Um precisa do outro para poder viver. É o hospedeiro e a doença. Né? Como que você tira ali a doença? Se você tirar a coisa ali, o hospedeiro morre, o parasita morre também. Mas não, para ficar nós dois quietinhos aqui, vamos fazer essa dialética, não é? Vamos criar esses contrapontos artificialmente. Artificialmente. Gente, minha mãe é socióloga, tá? Minha mãe é socióloga. Eu nunca vi ela reclamar de briga de homem, de superioridade masculina e feminina. Quando eu falei para minha mãe na escola que eu estava fazendo uma pesquisa por que mulher ganha menos, ela, como socióloga, falou assim: você não vai fazer esse trabalho, porque não é verdade. Nossa. Não é verdade. Ela, uma mulher. Então, quer dizer, se ela, que é uma mulher, está falando para mim isso daí, o que eu, homem, vou fazer? Falando, não, você, mulher, está errada, principalmente uma intelectual como ela é, uma socióloga.
eu vou falar para ela que ela tá errada, ela me esfrega um montão de estudo na minha cara Sim. e me manda dormir. Ela falou: "Não". Nossa, eu acho que Deu uma travou. pane aí. Bom, para continuar, para esperar o Luiz voltar aqui, ah, eu sempre me pergunto assim, então por que existe as pessoas ainda acreditam, nas narrativas, mesmo sendo rasas, do progressismo? Porque a gente vê lá o nosso antagonista das mídias sociais lá, subversivo, ainda prega rasamente todo aquele conceito dele que ele defende, como às vezes a gente dá risada, mas a gente tem que agir sério, porque ele está influenciando gerações que não têm ideia do que está acontecendo. Aí eu sempre me pergunto: "Por que será?". Ele realmente caiu. Continue. Hã, e aí essa, na verdade, a gente não tem que tentar compreender quais as razões dele, mas do porquê, de algum modo ele tem influenciado muitas pessoas não só ele, mas tantos outros, por exemplo, aquele o Boulos dizendo que é pobre quando na verdade ele não é. Por que será É. que eles ainda adotam, as pessoas ainda, infelizmente, ainda seguem isso? Na tua percepção ou na tua opinião, ou baseado em alguma situação? Bem bem, primeiramente eu acho que falta estudo. Uhum. Pode parecer clichê, né, a educação, é prioridade educação, saúde, aquele, né, o básico, né. Pode parecer clichê, mas é a pura verdade. Normalmente quando nós temos acesso a bons livros, uma boa literatura, e quando nós começamos a trabalhar as ideias e na criação do senso crítico, esse tipo de postura, de fala que essa turma tem, soa de né, extremamente patética. É assim, essa é a sensação que dá, você fala: "Nossa, o que que ele tá falando, né? Espera aí, não é bem essa a realidade". E especialmente em questões, religiosas. Quando nós nos aprofundamos de verdade, aí vem alguém do nada e fala assim: "Ah, mas você não estudou o o hebraico, você É. duvido que você estudou hebraico, duvido que você estudou o grego", né, vem enchendo a boca para falar, mal sabe ele que a gente estudou, reestudou e tá. Quanto mais você estuda, você percebe mais e mais as narrativas superficiais, as narrativas rasas, falaciosas, né. O caso do Bulls aí, né, é brincadeira. A pessoa fala de democracia, assinei o ato pela democracia, ele invade terra, você fala: "Espera aí, qual que é a lógica?". Aí você vai entender o que é democracia. Se a pessoa entender o que é democracia, ela vai entender, que é de origem grega, vem lá de trás, né, aquela discussão toda onde as pessoas participavam do governo, né, e aí você chega e fala assim: "Poxa vida, imagina um ato para a democracia, uma carta para a democracia, onde defensores de ditaduras, estão assinando". Você fala assim: "Espera aí, tem alguma coisa errada. A lógica não está batendo muito bem". Então, quanto mais nós estudamos, nós nos aprofundamos nos temas, nós buscamos uma literatura como você tem muitos livros ótimos, né. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mesmo que a gente estude um livro que é diferente do outro, no fim das contas a gente vai ter um meio termo ali, vai entender o que está falando. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, e hoje também a gente vê muito, como o Luiz falou, eu acho que o Luiz vai conseguir voltar, ele falou que caiu a energia de toda a rua dele lá, mas eu acho que ele vai Uhum, conseguir voltar ainda. Mas a gente vê muito hoje pastores, a gente viu o episódio, que aconteceu lá na Nova Semente, aí agora já tem outro novamente, fazendo, pregações baseada na academia, que a gente fala, na uhum, academia, uhum, que mas a gente esquece eu acredito que eles esquecem, eu sempre falo assim, é orgulho e presunção, né, da pompa, de onde vem essa ideia de ciência que a gente conhece. Essa uhum, estrutura de ciência que a gente conhece hoje, a gente sabe que ela foi exclusivamente criada para negar o mundo espiritual. Nada que seja explicado, vamos supor, através do mundo espiritual, que um milagre não pode ser explicado,
é questão de fé, mas tudo que não pode ser explicado através dessa estrutura criada lá, positivista, criada para negar o mundo espiritual, ela está inserida hoje nas universidades. Isso é a espinha dorsal das universidades. Então, Sim. por que parece que os pastores não perceberam isso? Esses hoje, principalmente, aqueles. É marxismo puro, é teologia da libertação, é Nikita Khrushchev na cabeça deles, será que eles não perceberam? É, eu acho duas questões aí importantes. Talvez onde nós colocamos o valor. O que que nós valorizamos, vai, de maneira mais correta. O que que nós valorizamos? Então, nós temos ali as escrituras que isoladamente elas são suficientes. Sim. Ponto. Não tem o que falar. Isoladamente elas são suficientes. Para o cristão, se você é cristão de verdade, quem nos ouve aí, as escrituras são suficientes. Ela conta a história de um povo e você vê a mão de Deus ali o tempo inteiro, acertos, erros, os defeitos, está tudo ali, né? O que Deus manda, o que Deus, né? Então, as escrituras são suficientes. Mas existe uma outra questão. A impressão que eu tenho é que para agradar as pessoas, para agradar as pessoas, alguns teólogos modernos aí, eles buscam nas filosofias humanas ou mundanas, digamos, as suas ideias. Então, eles trazem as filosofias mundanas para dentro da igreja. E aí, eles fazem essa utilização. Então, recentemente, aí, a Mãe Terra. Mãe Terra, aí a gente vê lá, não, Deus falando com o homem, Deus falando com a terra, Deus, né, não façamos o homem. Aí o outro vem falando, mas você vê que beberam todos da mesma água, né? Ah, não, mas é tradição judaica. Eu conheço tradição judaica e garanto que é uma linha assim muito minoritária, é uma tese muito minoritária e que nem é aceita pela tradição rabínica. Porque se você for olhar, Deus, ele faz tudo sozinho, ele não precisa falar com ninguém. Deus é só Deus, né? Então ele não vai fazer nada com a terra, ele vai utilizar o elemento que ele criou. Ele utiliza o que ele quiser, o elemento que ele criou. E aí vem aí, então, trazer quando eles trazem essas filosofias que estão fora das escrituras, para agradar, para dar um aspecto de, conhecimento, sabedoria, né, filosófico, aí eles se perdem. É mais É, ou quando a menos gente isso. vai sim. Quando a gente vai perceber, assim, porque de onde vem a gente vê muitos o livro segundo Maria Madalena, o livro segundo José de Arimateia. Você vê aquele lance lá do Santo Graal Santo Graal, Sim. de Dan Brown, que eles criam toda aquela Uhum. aquela propaganda teosofia, que lá é teosofia pura. Quem não Sim. sabe o que é teosofia, vai lá, pesquisa, que vocês vão ter ideia. Quando tu falou que a Bíblia ela é autossuficiente, ela se explica, eu realmente creio nisso e não existe mais. O que existe realmente é uma transliteração equivocada. Como quando as traduções vão vindo, por exemplo, a King James, ela é baseada no rei, no King James, que também, vamos supor, ele era teosofista, essas coisas. Ele tem as crenças deles no oculto, essas coisas. E aí Uhum. algumas palavras se adaptam a isso. Por isso que hoje, eu sempre menciono, hoje a internet está aí, é muito fácil. Tem o Rodrigo Silva, ele tem um curso, eu não faço esse curso, mas todos falam bem, ele tem um curso que ensina hebraico para entender como as palavras da Bíblia são colocadas, porque quando se traduz para o português é outra língua, tem outros significados. E Sim, daí, sim. a partir disso, o as pessoas que infelizmente, eu não tenho pena delas, mas infelizmente não têm o conhecimento necessário, só se baseiam em narrativas rasas, segundo a ideia, segundo o que eles, não sei, a amargura, a tristeza que eles sentem, e eles se adaptam a isso. O que a gente tem que, por exemplo, vamos à igreja? Vamos. O pastor falou alguma coisa, mas chega em casa, ó, vamos passar a lição, vamos questionar essas coisas. Porque senão, toda essa ideia, tudo que vem, tudo hoje que essa pós-modernidade, ela não é por acaso, não é algo, como eu sempre falo do Foucault. Foucault não pensou isso do nada. Ele tem a base por trás dele. Sim. Einstein tem a base dele.
a Bauman tem a base dele. E através disso, cria-se nesses gaps que ele supostamente tira da Bíblia, fulano de tal, ninguém sabe quem era o pai de Otiniel, não sei das quantas. Eles pegam essa ideia e criam um livro, um fascículo de 23 volumes. Isso é insanidade pura. Eu não estou brincando, eu não estou xingando ninguém. Exatamente. Sendo que a Bíblia lá está escrito, ó, sempre tem Flávio Joséfos. Flávio Joséfos era contemporâneo de Jesus. Ele escreveu A a história dos história. Hebreus. Sim, sim. Eh, e ele não mudou nada, ele não quis mudar nada, ele só escreveu a história. Tanto que ele menciona muitos filósofos daquela época que escreveram algo parecido com o deles. E, Sim. por exemplo, a gente que acredita na Bíblia e na fundamentação real dela, a gente não vai, não, vou pegar Flávio Joséfo aqui para confirmar a Bíblia. A gente não faz isso, entendeu? É. O Bauman, ele tem uma coisa interessante que é usada por esses teólogos modernos. Os teólogos modernos, ainda mais essas igrejas que são mais badaladas, diferentonas, o que eles fazem? Eles adequam, eles trazem ao que eu vou chamar aqui de Bíblia líquida, ok? Bíblia líquida. O que é a Bíblia líquida? Eu adequo a Bíblia à realidade que eu desejo. Então, eles trazem a Bíblia líquida deles, então adequam àquela realidade. Pode ser ao homossexualismo, pode ser ao P que você fala também, né? P, termina com filia É. e afim. Eles podem utilizar para qualquer coisa, então eles adequam aquilo que eles julgam, né? Eles adequam as escrituras à vida que eles levam ou à vida que eles do público que os assiste e não tentam trazer o público para a realidade bíblica. Isso é um defeito do pós-modernismo muito grave. Nós não nos adequamos às escrituras que devem se adequar a nós. Esse é A o intenção defeito. deles é destruir justamente, vamos só usar a Bíblia como uma revistinha aqui, sabe. Eu falei, Exato. tem uma filósofa, espanhola que eu já falei, eu acho que eu mencionei ela, no nome dela é Imma Ingala. Ela é muito jovem e ela se baseia completamente, em Michel Foucault, sobre o Uhum. humanismo, o interesse do bem-estar da população, que tudo pode, tudo que a Bíblia condena, sexo com animais, isso que eu falei, que não se pode falar, todas essas coisas, isso se tornou algo, isso é a necessidade do ser humano. O que Foucault fez? Ele usou simplesmente a revolução sexual americana lá, através não foi só Kinsey, tinha um background gigantesco atrás dele, Sim, inclusive vai estar no meu livro, fazendo merchan. estamos Teve um aguardando. Teve um background gigantesco por trás disso, é porque eles todos são interligados. É uma coisa muito realmente do mal mesmo, que, se a gente se aprofundar e estudar, por isso que eu falo, a pessoa que tem aquele perfil do sou adventista, que defende toda essa linha LGBTQZ, ele não é Uhum. inocente, porque isso que eu estou debatendo aqui, falando com vocês, eu contava para ele, eu debatia, explicava, mostrava referências bibliográficas, lê isso, se tu precisar eu traduzo para ti essas coisas, mas não, preferiu seguir a forma rasa, porque é uma forma bonita, é uma forma maquiada que pega essas gerações de hoje, porque não sabe ouvir o não. E é muito E, difícil, e hã? justifica o que eles querem ser. Sim, Né? porque Justifica o que eles querem ser, da forma que eles quando são desejam ser. sim, quando são confrontados com a verdade, assim, existe um padrão, o padrão de Deus é o padrão feliz. Eu sempre questiono muita gente, sempre falo: "Me diz uma coisa boa que isso trouxe. Me diz uma coisa boa que aí eu calo a minha boca". Não existe. Uhum. Se você for ver, e se você colocar isso em números, vamos esquecer Deus, supostamente, isso é até uma blasfêmia, não tô blasfemando, não vamos colocar a religiosidade no meio aqui, vamos falar, assim, de estatísticas. Uhum. Quanto de jovens doentes psicologicamente, quantas pessoas, vocês estão me ouvindo bem, que o microfone aqui tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Quanto de aborto, qua antigamente nos Estados Unidos a doutora Judy Reisman até fala bem assim, ela é psicóloga, tem um livro dela bem interessante que você vai ler e vai sentir vontade de vomitar, do que essa gente faz referente à revolução sexual. Ela falava que antigamente nos Estados Unidos muito pouco se ouvia falar
em violência contra crianças ou assassinatos. Por quê? Depois de 15, com toda essa revolução de desconstrução familiar, a sociedade americana pirou. Pirou tanto que nos anos 60 se vê todo aquele, o gay power lá do Stonewall, que, Uhum. aquilo simplesmente aquela região é tráfico não pode nem falar isso, tráfico de seres humanos, de Sim, sim. crianças, essas coisas, justamente por conta de uma revolução, de uma desestruturação do tradicional, do que foi especificado na Bíblia. Aí uma pessoa falou essa semana, né: "Ah, o patriarcado nem é citado na Bíblia", cara. Putz, nem é uma palavra bíblica. Eu: "Caraca, cara, o que onde é que tu tá lendo?" Entendeu? É Ai, cara. preciso falar patriarcado para falar Abraão, o que é, sabe? Desculpas bastante artificiais. É só para falar que o Daniel não vai poder voltar, porque tá um breu lá, caiu a energia lá no bairro dele, É, e e ele não nós já volta. estamos e nós já estamos partindo aqui para o encerramento também, né? Sim, sim, já tá na hora. Eu gostaria de trazer para a gente até confrontar essa questão da modernidade líquida. Gostaria de trazer 3 textos assim super simples da Bíblia que praticamente todo mundo conhece. Se não conhece, você vai conhecer agora. O primeiro deles está em Êxodo 20. Êxodo 20 foi quando Moisés saiu com o povo do Egito e Deus ali do Sinai chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te dar a lei básica para vocês seguirem. Então vai ter um monte de outras normas, mas essa aqui é a lei básica. E aí ele traz os 10 mandamentos. Deus, nós aprendemos nas escrituras que ele é imutável. Ele não muda. Então, confrontando isso da modernidade líquida, a Bíblia e a religião judaica, ela não é líquida, ela é sólida. Tanto é que Deus escreveu os 10 mandamentos com suas próprias mãos em tábuas de pedra. Se fosse algo líquido, ele escreveria na água. A Uhum. água, a única coisa que ele fez foi dar a água, abrir a água, mas ele escreveu em tábuas de pedra. Falou, Moisés, lavra aí 2 tábuas e traz aqui para mim. Ele foi lá e escreveu com a própria mão os 10 mandamentos. Então, é sólido. Se a gente olhar lá em Isaías 8:20, diz assim: a lei é o testemunho. Ok? Se elas não falarem essas palavras, segundo essas palavras, não verão a alva. Então, o testemunho divino e a lei divina. E se a gente for lá em Apocalipse 14:12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Quem são? Obedecem os mandamentos de Deus É, e têm a fé em em Jesus. Jesus. Sim. Amém. Os mandamentos, eles estão lá do início até o final. Então, é algo super sólido. Então, diante de toda essa liquidez humana do pós-modernismo, existe algo sólido que não pode ser deixado de lado. Dentro dos 10 mandamentos, a gente vê o que é família, porque fala de adultério. Então, fala, não, ali, e o adultério é entre homem e mulher, é o que Deus instituiu. A gente vê honrar o pai e a mãe. Então, a gente vê o cerne da família, a gente vê o cerne de quem é Deus, do amor ao próximo, porque você não pode furtar, não pode falar, dizer falso testemunho, você não pode cobiçar as coisas dos outros. A gente vê aí nesse pós-modernismo que tudo, é o vitimismo. Ele tem, eu não tenho, por quê? Se nós olharmos as escrituras, não cobiçarás encaixa perfeitamente nisso, né? Então, eu acho que nós precisamos nos atentar às escrituras como elas são, de uma maneira sólida. Precisamos resgatar isso para a sociedade. Precisamos combater essa liquidez social que já está perdendo a noção completamente, para nós nos adequarmos àquilo que Deus espera de nós, porque isso, como você falou, e na história ali da sociedade, né, você já mencionou isso, inclusive, acho que na outra
no nosso outro podcast, você mencionou que as sociedades, quando mudaram o esquema social, elas desapareceram. Sim, Não foi isso? Então, sim. acho que a gente precisa trazer isso de volta, resgatar aquilo que Deus nos orientou, né? E não viver com relativizações. Eu acho que a gente tem que começar a raciocinar de maneira bem sólida, bem firme, inteligente, com profundidade, obviamente, mas também com um coração humilde para entender o que Deus espera de nós. Eu acho que a gente tem que ter mais ou menos esse foco. Bom, vou nem comentar mais nada, porque esse encerramento foi bem, bem importante para o que a gente estava conversando hoje. Então, vamos encerrar por aqui. A gente já tem 1h20 de conversa, o que é bastante interessante. Obviamente, a gente vai postar isso como podcast para você escutar no carro ou em qualquer outro lugar, para que se você não pode ver o vídeo, principalmente para você refletir o que realmente é o conhecimento, o que é realmente as narrativas e como a gente pode fazer uso delas ou perceber se elas estão nos enganando. Porque eu sempre menciono que tudo isso é propaganda. E a nossa ideia aqui é justamente prevenir você contra esses apuros. E realmente são apuros enormes que às vezes não tem mais volta, né? Principalmente quando o povo aí diz que uma criança pode ser trans e faz cirurgias horríveis nelas. Esse é o exemplo de coisas ruins que isso pode trazer, tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui comigo, com o Luiz e com o Neumuel. E tenha certeza que no próximo episódio a gente vai falar ainda mais de coisas importantes, principalmente para jovens e você que pretende estar livre aí dessas narrativas, tá bom? Tenha uma boa semana e até a próxima. Dá um tchau aí para eles, Samuel. Até mais, boa semana a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.